Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo no Flipabooks e hoje é dia de saberem quais foram as minhas leituras do mês de outubro. Em outubro eu li 9 livros, sendo o primeiro deles Heidi. Este é um livro ilustrado onde temos a história original da Joanna Spyri, recontada pela Jean Willis, ilustrada pela Brian Smith. Para quem não conhece a história da Heidi, Heidi é uma criança órfã que tem vivido com a tia. No entanto, a tia tem a oportunidade de um trabalho fantástico em Frankfurt e vai deixar a Heidi com o avô dela que vive nos Alpes. As pessoas da aldeia, quando veem a Det, que é a tia da Heidi, a chegar com a miúda da aldeia, a arrastá-la montes acima até à cabana do avô dela que fica no cimo das montanhas, toda a gente começa a criticar a tia da Heidi por ir deixar a miúda com o avô que é tão casmurro, que não se dá com os aldeões e que é uma pessoa assim um bocado esquisita. No entanto, a Heidi é um raio de luz com tanta energia e que traz o melhor das pessoas ao de fora, e é uma história que eu já conhecia, é uma história da minha infância e foi um livro que eu adorei. Esta edição em particular é simplesmente fabulosa, com ilustrações muito bonitas, e começou então assim a meu mês de outubro com esta leitura deliciosa. Já tem calor. A minha segunda leitura do mês de outubro foi Howl's Moving Castle, de Diana Jones. Howl's é a história da Sophie, a irmã mais velha de 3, cujo trabalho é fazer chapéus na loja de chapéus que era do pai delas. Como irmã mais velha é aquela pessoa que toda a gente espera que herde a loja do pai e continue no negócio de família. No entanto, a vida da Sophie está prestes a entrar numa grande reviravolta quando ela é amaldiçoada pela Witch of the Waste, tornando-a numa velhinha de 90 anos. Então a Sophie é obrigada a ir à aventura à procura de Howl, que é um outro feiticeiro, junto do qual ela espera poder quebrar esta maldição. É um livro cheio de fantasia, magia e muito humor, desde as primeiras páginas que nós estamos neste mundo que é completamente mágico. Resulta tudo muito bem. É como se estivéssemos num conto de fadas onde tudo é possível. Eu adorei esta história do início ao fim, apesar de já conhecer mais ou menos por ter visto o filme antes de ler o livro. Se bem que ambas as coisas acabam por ser um pouco diferentes e têm uma história própria, cada um deles. São os dois muito bons, eu gostei tanto do filme como do livro e mais uma vez uma grande leitura deste mês. Depois li More Than This, de Patrick Ness. Este livro foi uma compra por acaso e uma leitura por acaso e eu fiquei facilmente agarrada a esta história e terminei isto quase num instantinho. More Than This agarra-nos logo no primeiro capítulo, ou nem sequer é o primeiro capítulo, é o prólogo, onde a personagem principal morre afogada. No capítulo a seguir, essa mesma personagem acorda num lugar um bocado estranho, sem saber muito bem o que aconteceu. Será que isto é o céu? Será que isto é o inferno? Será que eu morri mesmo? O que é que está a acontecer? Com uma premissa destas, ou com um início destes numa história, é quase impossível não querer continuar a ler. A escrita é muito dramática e todos os capítulos terminam assim num plot twist, num pequeno ou muito grande suspense. Eu gostei do mistério e da esquisitice que esta história me trouxe. No entanto, também achei que havia tanto mais por dizer atrás desta história. No final desta grande artimanha, com tanto potencial para uma história super brutal, houveram demasiadas questões que ficaram por responder, coisas que não fizeram muito sentido e que não foram muito bem explicadas. Não sei se era o intuito do autor deixar as coisas ao aberto, mas eu achei que mais, sei lá, 40% da história precisava de justificação. E também outro ponto menos bom, achei que muitas cenas eram repetidas. Havia uma cena de ação que era boa e depois mais à frente essa cena da ação ia-se repetir. Era mais do mesmo em vez de ser algo diferente e mais complexo ou mais avançado do que já tínhamos visto anteriormente. Isso deixa-me um bocado... ok. No entanto, ainda achei uma ótima experiência de leitura. Sendo um livro quase de 500 páginas, leu-se mesmo muito bem, sendo que para aí metade do livro eu li numa só noite. A próxima leitura do mês de outubro foi Beyond the Darkened Shore, de Jessica Leake. Esta história segue a filha do rei, a princesa de Mead, esta terra inspirada em Vikings. Ela tem poderes muito obscuros que a permitem entrar na mente das outras pessoas e controlar essas mesmas pessoas, o que a tornam uma arma importantíssima em batalha, tanto que os pais dela às vezes não a veem tanto como filha, mas mais como soldado. Este livro tem algumas coisas interessantes, como o facto de termos a mitologia celta e mitologia nórdica misturada. Essa parte foi muito interessante. O plot em si é um plot muito clichê, onde temos uma princesa a combater o inimigo, a juntar-se a esse mesmo inimigo para juntos derrotarem um inimigo ainda pior que têm em comum. O engraçado para mim, quando estava a fazer esta leitura, é que eu até estava a gostar do livro, apesar de ao mesmo tempo não achar que fosse um livro com super qualidade, mas eu estava-me a divertir com os personagens e com a jornada que elas estavam a
salvar e eu acho que isso é importante. Essa coisa positiva que eu tinha, o facto de eu estar a conseguir apreciar esta jornada, morreu um bocadinho quando as personagens começaram a fazer coisas mega clichês e mega estúpidas que eu acho que não fazem sentido. Uma das coisas que eu não gosto mesmo nada nos livros é quando temos esta personagem, tecnicamente é uma pessoa complexa, com defeitos, com pessoas que ama, com pessoas que odeia, coisas que aprecia, coisas que teme. E uma coisa muito importante para mim é as raízes dessas mesmas personagens. Esta rapariga que tem uma história familiar bastante complexa, não só com os pais, mas ela tem 2 irmãs que ama por aí além e é por elas que ela vai ingressar em toda esta jornada. Ter essa coisa tão poderosa que é tão central ao pilar desta personagem, mais tarde essas mesmas coisas vão ser um pouco desconstruídas pelas novas pessoas que entraram na vida dela. Isso não me cabe na cabeça. Eu não estou a ser muito específica porque eu não quero dar spoilers, mas basicamente insta-love sucks. A escrita em si não tem nada de mal e eu gosto bastante das inspirações e do setting desta narrativa, mas claramente acho que podia ter sido melhor trabalhado. Não posso dizer que a autora não foi ambiciosa, ela tenta incorporar humanos e deuses durante toda esta história, mas não achei que sentisse o peso das consequências, não achei que sentisse realmente o medo ou a maldade deste mundo tão acentuadamente como achava que devia estar a sentir. Anyway, uma coisa positiva é que é também uma leitura bastante rápida. Lá! O próximo livro que eu li em outubro foi The Cruel Prince, da Holly Black. Este é o primeiro livro de uma trilogia que está quase completa. Eu mal posso esperar pelo terceiro livro. The Cruel Prince é uma história bem simples, mas num setting super fascinante. Eu adoro o mundo dos Fae, a capacidade que eles têm de ser completamente cruéis, sem consequências, ou como isso é esperado deles, eles fazerem algo que é completamente horroroso e não haver consequências para essas mesmas ações. Conseguem sentir esse medo e conseguimos ver essas mesmas ações cruéis a serem executadas em algumas cenas deste livro, e isso deixa-me, pelo menos a mim, como leitora, completamente pasmada a ler uma coisa que eu sei que isto não está ok e nem sequer devia estar a acontecer a ninguém, e ver estes mesmos Fae a rirem e a divertirem-se quando estão a ser tão cruéis para outros é uma sensação tão estranha. A mim, pessoalmente, deixa-me presa a estas páginas. A The Cruel Prince segue a história de 3 irmãs, a história é contada do ponto de vista de uma delas. Estas 3 irmãs foram mais ou menos criadas no mundo humano, mas uma delas, a irmã mais velha, é filha de um Fae. A mãe delas fingiu a morte dela e da irmã mais velha delas e fugiu da terra dos Fae para a terra dos humanos, onde se juntou a um marido humano e tiveram então as 2 irmãs gêmeas mais novas. São estas as 3 irmãs. E o pai da irmã mais velha descobre então que a mulher fingiu a morte dela e fugiu com a filha dela e vai ao mundo dos humanos buscar essa mesma filha. Quando lá chega, mata a ex-mulher e o marido e traz as 3 crianças com ele. É nesta base de crueldade, de sangue e assassinato que estas 3 crianças vão crescer. A irmã mais velha é parte Fae, por isso ela meio que vai para o mundo que é dela, mas quer muito voltar para o humano. E as 2 irmãs mais velhas, que são completamente humanas, têm que aprender a crescer e a viver num mundo tão cruel e tão perigoso para quem é humano. Um sítio onde nem sequer podes comer comida sem pôr sal, um sítio onde se bês a vida deles vais querer dançar até à morte. A história deste livro é uma construção de casos que vão acontecendo, oportunidades vão surgindo e que a Jude, a personagem principal, vai aproveitando. Isto foi tipo a sinopse mais obtusa que eu uma vez dei neste canal, mas eu não sei muito bem. Meus pensamentos em relação ao The Cruel Prince. Eu gostei, diverti-me. No início estava a achar as personagens extremamente infantis, porque eles são jovens, eles estão na escola, pelo menos no início deste livro eles vão à escola, vão ter aulas, há muito bullying direcionado a estas irmãs e elas sempre manteram a cabeça em baixo, até que um dia a Jude decide, não, this is it, I don't want this anymore in my life, e ela decide enfrentar este Fae, que é quase como sentenciar-se a ela mesma à morte. Mas este mundo está cheio de truques e coisas escondidas, pessoas sempre com planos, segredos, visões e vontades para tornar o futuro em algo diferente. E estas miúdas estão metidas no meio disto tudo. Achei um bom livro, um bom início de trilogia e, como devem ter percebido, eu já li o segundo e quero mesmo ler o terceiro. A próxima leitura que eu terminei durante o mês de outubro foi Our Kind of Cruelty, da Amarynta Hall. Neste livro temos um casal, a Verity e o Mike. São tipo high school sweethearts, estão há montes de anos juntos, até que a vida acontece e eles meio que divergem. Este livro é narrado do ponto de vista do Mike e montes de questões começam a ser levantadas quando não estamos bem a perceber se eles realmente
simplesmente acabaram a relação ou se estão a meio de um jogo. Quando eles eram mais novos, eles costumavam fazer este jogo que era The Crave, eles iam para bares e a Verity deixava que homens se metessem com ela para ir ao engate e depois o Mike vinha resgatá-la desse engate. Isto fazia com que ambos ficassem completamente excitados e levassem a sua vida sexual a outro nível. No presente, o Mike está convencido que a separação é parte de uma grande crave e que o objetivo final é eles ficarem juntos. Este livro vai-nos fazer duvidar qual é a verdade, quem é que está certo, mas será que a Verity está a fazer mesmo este crave? Será que ela já não quer mesmo nada com ele? Nós nunca sabemos muito bem, porque a personagem do Mike não é uma personagem muito reliable e nós somos deixados à beira do assento a tentar perceber o que é que realmente vai acontecer no final deste livro. Pessoalmente não foi a minha chávena de chá, não porque não seja bom, mas porque para mim eu preciso que a minha personagem principal seja alguém que eu conheça intimamente e o Mike foi uma pessoa que eu não me conseguia relacionar, não me conseguia pôr nos pés, não conseguia discernir os pensamentos dele. Isso não o torna uma má personagem, é só uma questão de gosto. Se bem que eu acho que nem sequer era preciso tantas páginas para escrever esta história. No entanto, se decidirem dar uma oportunidade a este livro, super recomendo o audiobook. Foi o que me fez gostar mais desta história no final de contas. A pessoa que está a narrar o audiobook torna ainda mais veemente aquela meio que insanidade que o Mike tem ali mesmo à beirinha da pessoa que ele é. A próxima leitura de outubro foi Infinity Sun, do Adam Silvera. Este livro vai sair em fevereiro de 2020. É o primeiro livro de fantasia do Adam e segue a história de dois irmãos que vivem neste mundo super moderno, mas onde existem super-heróis, onde existe magia, pessoas com poderes. Fez-me lembrar um pouco Renegades, da Marissa Meyer, onde temos assim uma entidade de pessoas com superpoderes que cometeram aqui uma ação um bocado criminosa e agora temos um grupo de pessoas que os adoram e um grupo de pessoas que os odeiam. E estes dois irmãos são apanhados um bocadinho no meio disto tudo. Existe uma constelação no céu que vem de X em X anos e quando essa constelação está no ar é quando novas pessoas surgem com poderes. E aqui isto faz-me lembrar Brandon Sanderson. The Ragnarsson Trilogy é exatamente baseada nessa mesma proposição. Mas a grande esperança de um destes irmãos é que agora neste ano que a grande estrela vem, ele e o irmão venham a manifestar poderes, porque tudo o que ele quer é ser um super-herói e ter magia e ter poderes. O modo como as coisas acabam por acontecer, aposto que muitos de vocês vão pensar sim, realmente era mesmo isso que eu estava à espera. Eu não vou dizer muito mais que isso. Para mim foi uma leitura um bocado estranha porque eu tenho uma grande dificuldade em conseguir ver o mundo moderno dos computadores, telemóveis, Facebook, internet, lado a lado com o mundo fantástico. Para mim este continua a roçar mais no contemporâneo do que na fantasia, apesar de não ser contemporâneo porque tem magia. No entanto, tem tanta coisa usual, até o setting é passado numa grande metrópole. E eu gosto tanto de mundos de fantasia criados do nada que são completamente medievais, mas não torna este livro menos válido por isso, é só uma questão de gosto. No entanto, eu tive mais problemas com este livro do que apenas isso. I don't know, eu posso dizer que isto é um grupo de jovens a tentar livrar-se de todo o mal do mundo, a tentar limpar a reputação daqueles que têm poderes e coitados não têm muitos recursos para o fazer. E não sei sequer como é que um grupo de pessoas com tão humildes capacidades conseguiu sequer chegar tão longe. A minha narrativa teve pouca credibilidade em vários sentidos. Adam Silvera não é debut, mas como é a primeira fantasia, eu vou dizer que isto é o debut de fantasia dele. E uma coisa que muitos autores fazem é repetir sequências atrás de sequências. Estamos a fazer a mesma coisa over and over again ao longo do livro e isso aconteceu muito aqui. Ou seja, temos as personagens a correr para uma situação atrás de situação atrás de situação e o plot não evolui realmente. Isso é uma coisa que me chateia. O fim é entusiasmante e até gostava de ver onde é que isto vai, mas nem sequer sei se vou querer ler a sequela porque não foi assim espetacular como eu gostava que tivesse sido. A próxima leitura do mês foi Love from A to Z, de S.K. Ali. Este livro começou mas depois comecei a ficar muito mais agarrada a estas personagens e a esta narrativa e acabou por se revelar um bom livro. Para mim é extremamente difícil dar a opinião destes livros pelo simples facto de haver forte representação muçulmana neste livro e eu achar isso extremamente importante na literatura. Sei que imensas pessoas andam a amar este livro porque se conseguem ver representadas no mesmo e simplesmente não há suficientes livros com personagens principais muçulmanas. Claro
que aqui a G não podia se sentir mais longe dos sentimentos de uma destas personagens principais, não entende as dificuldades e o racismo que estas pessoas enfrentam, e isso é normal, mas faz com que eu não me relacione tão bem com as personagens. Apesar de apreciar o que o livro está a fazer, não foi tipo a coisa mais uau para mim, apesar de, lá está, eu achar que seja muito necessário na literatura. Particularidades em relação a este livro: eu adorei a escrita, adorei o modo como a autora decidiu contar esta história. A história é contada com entradas de jornais que ambas as personagens fazem nos seus diários, e são diários muito especiais, são diários onde eles apontam as maravilhas e as estranhezas do dia-a-dia. Uma Marvel que eles encontraram naquele dia e uma oddity da vida deles. E isto permite fazer um balanço de como eles se sentem na vida, para não verem só as coisas negativas ou só as coisas positivas, eles veem um pouco das duas coisas ao obrigar-se a escrever sobre as mesmas. Outra coisa interessante é que estes dois adolescentes, em pontos diferentes do mundo, começaram a escrever o mesmo diário. Eles cruzam caminho no aeroporto e quando Adam vê que esta rapariga tem um diário que diz Marvels and Oddities, tal como ele decide ir falar com ela, e daí para a frente as circunstâncias e as coincidências fazem com que eles se vão cruzando e desenvolvendo uma relação muito, muito fofinha. O que eu mais gostei deste livro foi a história do Adam. O Adam tem uma família muito linda e é muçulmano por escolha, portanto ele não nasceu nesta religião, mas decidiu adotá-la mais tarde na vida. Ele está a estudar em Londres, mas no início desta história ele está a voltar para a casa do pai, onde está a irmãzinha mais nova dele. E o Adam tem uma vida agridoce. É uma vida onde ele tem uma família, onde ele recebe muito amor e muito carinho e muita positividade, mas também é uma história de vida muito atribulada, que dói só de ler. O Adam perdeu a mãe dele para uma doença degenerativa, que ele acabou de descobrir que também tem. É esse fator que o impulsiona a largar a faculdade e voltar para a casa do pai, sem ninguém saber ainda. Ler as paisagens dele é tão, tão triste e parte-me o coração. E nós vamos também poder acompanhar um pouco da progressão desta mesma doença e conhecer que doença era esta que eu também nunca tinha ouvido falar. E essa parte da história está também interligada com estes dois adolescentes a conhecerem-se. Anyway, eu gostei muito desta leitura, apesar de não ter sido o melhor livro de sempre e ter coisas que eu não me conseguia relacionar tão bem e por esse mesmo motivo não ter gostado tanto, também houveram outras que me tocaram muito o coração. Por isso, este livro para mim foi muito tipo agridoce, pé cima para baixo. Vamos finalmente para o último livro que eu li durante o mês de outubro, e esse livro foi um livro de infância que a minha avó disse que eu tinha guardado na casa dela e disse: olha, se quiseres levas, e eu claro que levei. O livro é A Menina Gotinha de Água, que eu lembro-me de ler e reler e reler e reler e reler quando eu tinha 8 anos. É um livro super curtinho, com ilustrações maravilhosas sobre esta menina gotinha de água e a vida dela quando faz o ciclo da água, e é muito fofinho, é muito querido, e eu adoro o facto de ter mais uma vez este livro nas minhas estantes quando tem um valor sentimental assim tão grande. Ok pessoal, eu sei que este vídeo ficou longuíssimo. Se ainda estão aí desse lado, obrigada por ficarem e por conhecerem todas as minhas leituras do mês de outubro. Eu espero que vocês tenham tido leituras fantásticas durante este mês também, e nós vemos no próximo vídeo aqui na Flipa Books. Goodbye!